Tem. Chegou a defender alguém, assim, quando lutava judô? Defender... Defender mesmo, defender na rua, Não, assim, não, ó, graças a alguém Deus. tava- Graças a Deus eu nunca briguei em rua, não tive necessidade, mas o esporte dá confiança pra gente. Patroa é judoca também? Fez pouco tempo, mas não seguiu, não. Ela é filha do mestre, essa aí já nasce sabendo, não precisa fazer aula, não. Já lá, sabe. na família são 8 faixas pretas. Então, Nossa todo mundo é do judô. Seu coragem só tá aumentando pra mim agora. Todo mundo lá é do judô. É o esporte da família, assim. E como juiz, como que você resolve falar assim, pô, vou levar uma vida agora dedicada a combater o crime organizado? Na verdade, você não pensa isso. Eu vou ser muito sincero para vocês. Na verdade, como juiz, eu sempre tive uma máxima na minha vida, eu vou cumprir o que for meu dever. Eu não estou fazendo nada demais, não estou sendo corajoso, eu simplesmente sou cumpridor de dever. Eu não escolhi estar num local que eu tivesse esse processo de facções criminosas. Chegou para mim. O que eu não posso fazer como juiz isso é para mim, mas eu não quero, eu tenho medo, eu quero sair. Isso eu não posso, eu sou pago para isso. Então, muitas vezes perguntam, por que você continua nisso? Eu nunca escolhi isso. Isso aconteceu na minha vida da magistratura e a gente tem que enfrentar. Não, mas o senhor resolveu falar sobre isso, resolveu escrever sobre isso. Porque assim, uma das coisas que me motivou a escrever esse livro, Terrorismo Brasileiro, foi justamente que eu vivi isso por dentro, essa questão dessas facções do crime organizado. Só para vocês entenderem. Eu entrei na magistratura em 98. Eu fiquei 3 anos rodando no interior e em 2001, o presidente do Tribunal de Justiça, por saber como eu era muito afeto à área criminal, ele me convocou para eu ir para a capital como juiz substituto, e a gente pode ser movido, né, pelo presidente do tribunal, eu ainda era substituto, para eu ir para a capital para atuar, primeiro, na vara que tomava conta dos presídios, porque os presídios capixabas estavam todos tomados, o Estado não entrava nos presídios, era o pior sistema prisional do Brasil. E, na época também, o Espírito Santo, em 2002, estava numa situação em que o Estado todo estava dominado pelo crime organizado. Ou seja, a gente tinha, na verdade, crime organizado é um vício de linguagem, faz parecer que é uma coisa só, mas não é, são organizações criminosas independentes. Então a gente tinha organizações criminosas que estavam limpando o erário, ou seja, roubando todo o dinheiro do Estado, envolvendo o governador do Estado, deputados, etc. Tinha organizações criminosas que tomavam conta de grupos de extermínio, envolvendo principalmente policiais, e as facções dentro do sistema prisional comandando tudo. Então eu comecei a viver isso em 2002, porque o Espírito Santo estava tão ruim que o governo federal tinha prometido fazer uma intervenção federal no Estado. Depois, o Fernando Henrique Cardoso voltou atrás, resolveu não fazer, mas teve uma pressão política muito grande. Ele falou assim, não, mas eu vou mandar uma missão federal especial de combate ao crime organizado para o Espírito Santo. E ele montou uma equipe nacional de mais de 200 agentes federais, mais de 20 delegados, o subprocurador-geral da República comandando essa missão, foram para o Espírito Santo para tentar enfrentar essas organizações criminosas. E na época eu fui convidado pelo presidente do tribunal para ficar na central de inquéritos como juiz responsável onde todas as investigações iam passar. E na época... Isso é um sorteio? Não, é uma designação. Uma designação. Alguém escolhe chamado. E vira e fala assim, você que vai. O presidente do tribunal me chamou porque ele me conhecia bem, que eu tinha sido assessor dele antes de ser juiz. Então já me conhecia muito. Então ele falou, Caso Eduardo, eu preciso de alguém que entenda direito penal, que tenha coragem, você então vai trabalhar nisso. Eu sugeri a ele que me trouxesse mais um colega para me ajudar, que eu ia ter que tomar conta de muitas frentes. E aí ele aceitou a indicação que eu fiz do Alexandre Martins de Castro Filho, que foi o juiz que depois foi assassinado. Então eu e o Alexandre começamos a trabalhar nessas frentes, atendendo a missão especial federal. Nos crimes das autoridades que estavam tirando o dinheiro do Estado, nas grupos de extermínio comandados por policiais e no sistema prisional. E aí eu comecei a entender efetivamente o que acontecia com essas facções. Você tem uma ideia, em 2004 começaram as facções a determinar queimas de ônibus no Espírito Santo. O Espírito Santo foi o primeiro estado que teve queima de ônibus. Lembro disso. A gente teve, você tem uma ideia, de 2004 a 2025, foram 110 ônibus queimados na Grande Vitória. Isso dá um prejuízo de mais de 90 milhões para as empresas de transporte, que, por óbvio, são repassados para a população. A população sofre duplamente quando uma facção faz isso. Ou seja, sofre como vítima quem está dentro do ônibus, porque inclusive eles metralhavam o ônibus antes de queimar, e depois a população tem que pagar o preço da reposição dos veículos ainda. E aí que vem, que eu comecei a pensar nisso em 2004, eu tenho que entender esse fenômeno, porque eu decretei várias prisões de pessoas envolvidas nessas queimas de ônibus e, pasmem,
eu prendi presos. Essa é surreal. Como assim? A gente descobriu que A os ordem comandos vinha vinham do de dentro do sistema presídio. prisional. A situação de eu ter que prender preso é uma vergonha para o Estado brasileiro. O Estado está mostrando que ele não tem controle nenhum do que acontece dentro do sistema prisional. É o mínimo básico para eu pensar num projeto de segurança pública, eu tenho um sistema prisional que pelo menos contenha essas lideranças perniciosas. Então, quando eu vi isso, eles iam explodir postos de gasolina no Espírito Santo. Ainda bem que a polícia fez um trabalho muito bom e a gente conseguiu prender todas essas lideranças. Na época eu apliquei o RDD, mandei para presídios federais, a gente conseguiu evitar esse maior terror para a população capixaba. Mas então, desde 2004, quando comecei a ver isso, que eu tenho que entender esse fenômeno. Foi que eu comecei a estudar e chegou na elaboração desse livro aqui para tentar chamar a atenção da opinião pública, da população. Doutor Carlos, assim, eu fico pensando o seguinte, se a gente, na medicina, se a gente tem uma doença, a gente tem que investigar a origem dessa doença, senão a gente não consegue tratar ela. Com certeza. E, além de não ter o sucesso no tratamento, pode até piorar e agravar mais o corpo, né? Então, assim, o senhor já parou em algum momento para pensar, assim, qual a origem do crime organizado no Brasil? Como que começa essas facções a se organizarem? Isso é muito importante a gente falar, porque as grandes facções, todas nasceram dentro do sistema prisional. Nasceram dentro do sistema prisional. Nascem com um discurso romântico. Vamos nos organizar para nos proteger contra o Estado opressor. O discurso do PCC foi esse, do Comando Vermelho foi esse. E, imediatamente, eles já começam a extorquir os próprios presos. Né? O preso, eles começam a matar quem não se filia à facção, começam a cobrar pedágio. O preso que é liberado, que está na rua, tem que pagar R$5.000 por mês para a facção, senão eles matam a família dele todo. Então, de romântico não tem nada nessa história. Mas elas se organizaram dentro do sistema prisional. Né? O Comando Vermelho lá na Ilha Grande, o PCC aqui em Taubaté. Então, elas se organizaram dentro do sistema prisional. O sistema prisional continua, por estar todo quebrado no Brasil, retroalimentando essas facções. Porque todo mundo que entra é obrigado a se filiar ao partido. E, de dentro dos presídios, os líderes presos continuam comandando as facções. Então, primeiro ponto, temos que ter um sistema prisional mais eficaz. Só concluindo, para você ter uma ideia, o Espírito Santo, nessa época, nos anos 2000, era o pior sistema prisional do Brasil. Estava aquele caos. Hoje, o Espírito Santo, eu posso dizer, que talvez seja o melhor sistema prisional do Brasil. Teve uma reviravolta, uma luta que a gente fez lá muito grande. Melhor sistema prisional do Brasil hoje. Hoje as lideranças todas do Espírito Santo estão controladas efetivamente. Talvez seja por isso que no Espírito Santo não tem ainda nenhuma comunidade que a polícia não entre. No Espírito Santo as polícias entram ainda, mesmo que a facção esteja lá, diferente dos outros estados. Então, o sistema prisional é a peça essencial também em qualquer projeto de segurança pública. Você fala porque... Você já citou o exemplo aqui de ter que prender um preso, né? E outro ponto é, se você tem um sistema prisional onde você não consegue isolar o indivíduo, um chefe, por exemplo, na verdade ele está protegido de qualquer outro inimigo, por exemplo, ou de... Você acabou facilitando tanto a integração dele com outras pessoas ali do crime. E olha as estratégias, né? Acaba que o Estado brasileiro faz o quê? Como os presídios no Brasil inteiro estão muito ruins, os estados estão com o sistema prisional muito ruim, como o Espírito Santo já foi nos anos 2000, acaba que os presos têm total liderança no sistema prisional. Manda até nos agentes que tá lá dentro. Não, até assim, só entra no presídio quem for para a facção. Ah, você tá falando aqui, não entra. Eu acho, doutor, que essa resposta é simples, assim, sabe? Por que eles se organizaram dentro do sistema prisional? Tinha uma demanda lá dentro, o Estado falhou ali. Por que o Estado falhou? Aonde que o Estado falhou? Sabe, se a gente não conseguir entender isso, aonde foi a falha do Estado, eu acho que a gente nunca vai acabar com essas facções. Uma coisa que é muito importante dizer também, dignidade humana não é favor. Dignidade humana é fundamento constitucional, não é nem garantia constitucional como muita gente acha, é fundamento constitucional, está no artigo 2º da Constituição. Ou seja, todo preso tem direito à dignidade humana. Ponto. Não se discute isso. E o Estado falhou nisso, quando deixou um sistema prisional sub-humano. Na época do Espírito Santo, que eu e Alexandre chegamos lá e começamos a trabalhar no sistema prisional lá, eu entrava no sistema prisional e falava, cara, eu não tenho coragem de deixar meu cachorro aqui dentro. Como é que eu vou deixar um ser humano aqui dentro? Então a gente brigou muito para o Espírito Santo estar como está hoje. Então a gente não pode conceber um sistema prisional que trate o ser humano como bicho, porque quem é tratado como bicho vai sair bicho. Não tem como esperar coisa distinta disso.
E mais, quando você tem um sistema prisional descontrolado, as facções tomam conta efetivamente. E lá, elas se organizam, elas operam, elas fazem o que elas querem e só vão retroalimentando, como eu falei, crescendo os seus exércitos. Chega ao ponto que hoje que o PCC tem mais de 40 mil homens. No Espírito Santo, semana passada, o Ministério Público do Espírito Santo, numa investigação, apurou uma das facções que era ligada ao PCC, que hoje é ligada ao Comando Vermelho, que é o PCV, talvez a facção que mais atue no Espírito Santo, na Grande Vitória. O Ministério Público apurou que a facção já está com 8 mil homens registrados. A Polícia Militar do Espírito Santo tem 7.700 homens para o estado inteiro. Ou seja, a gente está vendo facções que estão crescendo numa proporção. A gente tem comunidades no Rio de Janeiro com 1.500 fuzis. 1.500 fuzis numa comunidade. Eu fui fazer um levantamento, quando eu estava escrevendo meu livro, de 2010 no Espírito Santo. Nós somos um estado muito pequeno. Em 2010, no Espírito Santo, nós não tínhamos nenhum fuzil no estado apreendido. Fechamos 2024 com 19 fuzis, 280 submetralhadoras e 80 metralhadoras. Esse ano, antes de terminar o ano, já passamos os 19 fuzis. E essas armas todas vêm das facções grandes, elas são emprestadas. Quando eu chego, faço uma pressão num fuzil lá no Espírito Santo, a gente vai ver, tem a marca da facção, o Complexo de Israel, Sério? vindo do Rio de Janeiro. Elas são franquias, elas emprestam o armamento para as facções dos estados menores e do Brasil afora dominarem os seus territórios, porque as facções já entenderam, dá muito mais lucro que a cocaína o domínio territorial. Isso é muito importante a gente esclarecer. Dá muito mais lucro que a cocaína. O domínio territorial, aí eles vão fazer, tipo, vender a internet, E vai explorar vender a o comunidade. gás. O cidadão que tá ali é um trabalhador, Sitiado. pagador de imposto Ele para... é sitiado. A Universidade de Cambridge, há um mês atrás, fez uma publicação que o Brasil a mídia não repassa. A Universidade de Cambridge mostrou que 26% da população brasileira pode estar sitiada por facções. 26%. Isso quer dizer, mais de 50 milhões de brasileiros estão sob domínio de facções. Para eu escrever meu livro, eu fui ao Rio de Janeiro, eu acompanhei o BOPE, acompanhei a CORE em algumas incursões lá. Eu vi coisas assim estarrecedoras, né? Você vê as barricadas que tem nas entradas de comunidade. As barricadas não são só para a polícia não entrar. A barricada ali é um símbolo para o morador. Entrou aqui, você é meu. O Estado não tá A minha aqui. justiça não chega lá. A minha justiça do Estado é lenta. Enquanto eu estou assinando uma intimação aqui, lá o membro da facção já executou a pena dele. Uma pena cruel, brutal, rápida, certa. Essa população, mais de 50 milhões de brasileiros, hoje estão sitiados, são vítimas. E a população mais pobre do Brasil. Então, chegou, a gente tem que ter consciência disso. A gente tem que resgatar essa população. E a população que vive sob a lei do silêncio. Eles não podem reclamar. Se a facção faz alguma coisa, se o faccionado corta o cabelo da menina, arranca o cabelo da menina, escalpela a menina que não quer mais namorar com ele, se o pai vai na delegacia reclamar, não vai. Não vai. No meu ponto de vista, assim, a facção é consequência de um Estado corrupto, um Estado que falhou, sabe? Omisso. Por que essas pessoas elas foram encarceradas, né? Será que tinha moradia? Será que tinha trabalho? Será que tinha alimento? Por que essas pessoas foram pro crime? E aí você vai ver, a gente tem no Brasil uma elite política, e essa elite cada vez farmando mais dentro do Estado, farmando mais em Brasília, né? E aí acaba faltando recursos para essa população. No meu ponto de vista, é falha totalmente do Estado. O crime organizado é consequência de um Estado ruim. Mas assim, a gente tem que analisar algumas coisas. Por exemplo, tráfico de droga tem no mundo inteiro. Domínio territorial, como tem no Brasil, não tem em nenhum outro lugar do mundo. Aqui a questão é que as populações estão dominadas e as populações mais carentes. E dentro do que você falou, eu acho que a gente só tem que pensar uma coisa que a gente estava conversando até antes, né? É um equívoco a gente achar que é a pobreza que leva à criminalidade. Isso é um preconceito, porque 98% da população dessa comunidade carente não vai entrar por crime. É o pai que vai rasgar, trabalhar em 3 empregos, sai de casa 4 horas da manhã, preocupado em não deixar o filho entrar para o tráfico, faz de tudo para aquilo ali. É uma minoria. É uma minoria. O pobre brasileiro é uma coisa que dá orgulho de ver como esse cara é um lutador.
Só que esse cara lutador, se ele tá e só pode morar naquela comunidade, ele é subjugado pela facção de qualquer forma. Como eu estava falando para você, o gás na Rocinha é R$30 mais caro que em Copacabana. Pra onde que esse dinheiro vai? É da facção, só pode comprar o gás. O morador não pode trazer o gás de outro lugar. Tá, mas o que a facção faz com esse dinheiro depois? Aonde que ela gasta esse dinheiro? Retroalimenta no crime, ou seja, na compra de droga, na compra de arma, etc. De voto? Não, também, as facções têm bancada. Não adianta a gente fingir que isso não existe, isso é real. Mas é tanto dinheiro na exploração da comunidade. Tem comunidade no Rio de Janeiro que a facção tira R$10 milhões por semana só de mototáxi, cara. Caramba. Aí, como você falou, o Gato Neto... Há um mês atrás eu estava aqui, conversando aqui, num outro evento que eu estava participando, o presidente da Light do Rio de Janeiro estava participando, ele falou, no Rio de Janeiro, 60% da energia que a Light produz é furtada pelas facções. A facção furta a energia, coloca o gato pro morador e cobra do morador. Sim. Isso é com água, energia, luz, internet, é tudo. O E pãozinho. aí o 40% paga. Então você entende que o domínio territorial dá muito mais lucro que a cocaína? Eles estão vitimando as populações carentes, cara. A gente tem que fazer alguma coisa. Então, e esse número, não só os valores. Né? Quando você me fala que o cara tira R$10 milhões de mototáxi em uma rodada ali, Em uma comunidade. em uma comunidade, não é tão assustador como entender que 1/4 do país já está vivendo essa realidade. É 1/4 da população. 50 milhões é praticamente Exatamente. 1/4 da 26%. população, né? Então, assim, eles já têm uma fatia muito grande e eles são muito bons para estender o território deles. Mas aí que tá, olha só, Betinho, olha o que o empresário tem que entender. Eles já entenderam realmente isso. E o que eles vivem também nessas comunidades? Na extorsão do microempresário periférico. Uhum. Todo mundo paga taxa. Todo mundo paga taxa. No Ceará, há um mês atrás, a gente teve um bom exemplo disso. A facção dominou um bairro e o microempresário, que era um vendedor de churrasquinho, tinha que pagar R$1.000 por semana para a facção. Ele, naquela semana, só tinha R$400, a facção matou o cara, arrastou ele para a comunidade viver. Um microempresário periférico. Meu amigo, eles já viram que isso é o mais rentável? Isso vai acontecer com os empresários da Faria Lima, do Leblon, da Praia do Canto, no Espírito Santo. Eu vou falar uma coisa aqui que eu queria que todo mundo prestasse bastante atenção. A questão não é mais se vai acontecer. A questão é quando vai acontecer. É questão de tempo. Porque hoje o PCC, por exemplo, ele é alinhado com a Andregata, que é a máfia italiana, e eles aprenderam esse estilo mafioso de extorquir empresas. Então não é à toa que o PCC hoje tem 1.200 postos de gasolina, tem 98 lojas da Boticário já identificadas com o PCC, tem 16 usinas de álcool. Nossa. E você acha que eles negociam a compra? Chega pro cara, eu quero a sua usina. Não, não quero vender. Você vai vender ou morre.